Olá, estamos ao vivo aqui com mais uma live do BR Político. Nosso Poucas Não, live, né? a minha tá Vai na explicar gracinha caso o certinho. Weintraub esteja assistindo a live. É didático, então vamos lá. Ó. É. Kafka, tá, gente? E eu tô de laranja, mas olha, juro que a escolha foi absolutamente aleatória, não tem nada a ver com Atibaia e não Com tem nada certeza. a ver com o Queiroz. É isso Então é aí. isso. Aqui a gente já deu 2 spoilers do que a gente vai tratar hoje. Talvez a live seja curta para tratar de tudo que aconteceu nessa semana, né, Marcelo? Então vamos começar justamente pelo fato mais ali, né, que estava fora do radar, que foi a prisão do Fabrício Queiroz. Tinha vários escândalos aí na pauta, era uma espécie de self-service dos escândalos, mas esse estava fora do cardápio fazia um tempinho. Mas Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, foi preso em Atibaia, vejam só, num sítio. Não era o do Lula, nem o dos amigos do Lula, e era do advogado do Flávio Bolsonaro. Ô Marcelo, se fosse um roteiro, a gente ia achar que as coisas estavam muito óbvias, né? Nossa, esse roteirista do Brasil, o cara é bom, né? Porque o cara capricha num negócio que, assim, parece que ele tira da cartola. Agora, com 5.570 municípios no Brasil, o sítio que o Queiroz é preso é em Atibaia. Realmente é um negócio, assim, que... É uma piada pronta. É uma piada pronta, né? Então, realmente, você está certo, era um escândalo, era uma bola meio previsível para um dia, mas não sabia nunca que dia seria esse. Então, acabou sendo num período em que o governo Bolsonaro está passando, talvez com certeza, a sua pior crise política, e olha que esse governo já teve muita crise política, mas é uma sequência de reveses, né, para o presidente, para o governo dele, para os aliados dele, uma sequência impressionante. Se a gente parar a pensar como é que foi desde a semana passada para cá, a gente teve um feriadão, né? A gente nem teve live semana passada, porque era o feriado de Corpus Christi. Mas se você pegar da semana passada para cá, é uma sequência que começa no sábado com ataque ao STF, que os extremistas aliados do presidente, apoiadores do presidente, praticaram. Aquilo foi no sábado ou no domingo? Foi no sábado à noite. Sábado à noite, É verdade, não foi domingo. Foi no sábado à noite. E a partir dali você tem uma montanha-russa, né? Começa um negócio que não para mais. Então você tem os ativistas, a esplanada bloqueada no dia seguinte para não ter manifestação, porque realmente o pau cantou, né? Estava bem, bem quente a temperatura, tanto que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, demite, exonera o subcomandante da PM aqui do Distrito Federal, porque achou que ele não zelou pela segurança do STF, sabendo que aqueles ativistas aqueles extremistas estavam ameaçando atacar novamente. Então, já começou o fim de semana nessa temperatura, aquilo revoltou mais ainda os ministros do Supremo Tribunal Judiciário, a comunidade política, todo mundo, acho que a opinião pública em geral, não vi ninguém dizer, tirando os mais malucos, mais fanáticos, ninguém apoiou aquilo que não tem como apoiar, então o clima ficou muito pesado e a partir daí você tem o inquérito no STF de fake news foi mantido, ou seja, uma derrota para quem achava que o processo podia parar ali e ser esquecido, perdeu essa, não teve jeito. Você teve a crise aberta com mais uma operação da PF, chamada Operação Lume, que fez mais uma ação de busca e apreensão em endereços de aliados do presidente ou de apoiadores do presidente. Você teve quebra de sigilo de 11 parlamentares da ala do grupo bolsonarista, inclusive um senador da República, Haroldo de Oliveira, e mais 10 deputados federais da turma mais radical, a turma mais ideológica do governo. E é uma sequência que vai descambar, tanto na crise do Abraham Weintraub, que é demitido na quinta-feira, e no mesmo dia, um pouco mais cedo, a prisão de Fabrício Queiroz, e acabou o mistério, né? Cadê o Queiroz? Descobriu-se que o Queiroz podia estar em qualquer lugar, mas estava num sítio do advogado de Flávio Bolsonaro, advogado esse, Frederico Waffer, que dizia que não sabia onde estava Flávio Bolsonaro. Então, é tudo assim tão mal feito, parece um enredo tão tortuoso, que é difícil a gente ver até uma lógica. E a gente viu ontem, eu achei particularmente,
as expressões do presidente Jair Bolsonaro mostravam muito como é que foi o tamanho do golpe, né? Claramente ele está... aquele golpe bateu. Claramente ele estava com o olhar, na hora que ele grava o vídeo com o Abraham Weintraub se despedindo dele ali, ele está com o olhar meio perdido, o olhar meio catatônico. Dá para ver, ele não parou 2 dias seguidos, que ele não para ali no cercadinho dos apoiadores dele, então deu para ver que esse golpe ele sentiu, viu, Vera? É isso aí, você já fez um ótimo apanhado de uma semana para lá de bizarra, teve a prisão dos ativistas também, Isso, verdade. Sarah Winter e do seu bando de meia dúzia, e ela termina dessa maneira. E por que eu acho que o caso Queiroz, disso tudo, né, dessa gama, dessa miríade de crises, é o que mais perturba o Bolsonaro? Porque atinge uma das coisas que mais tem poder de tirá-lo do sério, que é a família, que são os filhos, né, atinge no coração o filho, Flávio Bolsonaro, e traz aí a perspectiva de que um aliado da vida inteira, que é amigo do Bolsonaro há décadas, e que trabalhou no gabinete do filho, coordenando o gabinete do filho, faça uma delação premiada. Os investigadores que estão nessa operação, que foi batizada de Operação Anjo, uma referência ao Frederico Wassef, o advogado que se diz um anjo da família Bolsonaro, essa operação pode atingir ainda a mulher do Fabrício Queiroz, que é um fio desencapadíssimo, que já deu declarações, já deu a entender, já mandou recados de que, se for presa, vai pôr a boca no trombone, vai dizer o que sabe. Ela está, nesse momento, foragida. Isso também é importante a gente fazer um parêntese para que o nosso telespectador entenda, né? O Fabrício Queiroz não era foragido, ele foi preso, teve a sua prisão temporária preventiva decretada por obstrução à justiça. Havia ali elementos na investigação do Ministério Público que mostravam que ele estaria adulterando provas, combinando versões com outras pessoas, e aí descobriu-se onde ele estava, e embora é uma sutileza muito grande ali, porque embora não estivesse foragido, ele não estava no endereço que ele informa. Então, sim, a rigor, sim, ele estava escondido, né? Estava muqueado lá no sítio do Frederico Wassef, que disse que não sabia onde ele estava. Então há quem interprete que ele, advogado, pode sim sofrer uma representação na OAB e um processo também por obstrução à justiça e por ter escondido o Queiroz e ter mentido, né? Portanto, aí claramente obstruindo a justiça. E ele é um advogado da outra parte, né? A rigor, ele não pode ser advogado do Flávio Bolsonaro e também cuidar dos interesses do Queiroz, porque em algum momento, se o processo avançar, os dois podem estar em lados opostos. Um pode querer delatar o outro, um vai querer pôr a culpa no outro. Então é tudo muito rumoroso. A gente está conhecendo aos poucos detalhes dessa investigação, que é do Ministério Público do Rio e da Polícia do Rio, e não da Polícia Federal. Daí, isso também é importante a gente destacar, porque muita gente fala, tá vendo como o Bolsonaro não controla a Polícia Federal? Até alguns luminares de comentaristas de programas de rádio fizeram essa super observação, só que essa é fácil. É Justiça do Rio, Ministério Público do Rio, Polícia do Rio e Polícia de São Paulo, Polícia Militar e de São Paulo, que ajudou na prisão por ser em outro estado. Ele já foi transferido para o Rio. E nessa investigação começa a aparecer pagamento da escola das filhas do Flávio Bolsonaro pelo Fabrício Queiroz, aquela história de saque em dinheiro ali, de grandes volumes para pagar o hospital do Queiroz. Então a gente vai ver muita coisa ainda, muita água passar por baixo dessa ponte, e realmente, se alguém da família ali, ou a filha, ou a mulher, ou o próprio Queiroz fizer uma delação premiada, aí a coisa realmente vai de novo escalar. A gente a cada semana usa esse verbo, mas é que a gente já está quase no pico do Everest no Brasil e ainda parece que tem montanha para escalar. É inacreditável. Quem viu a edição de ontem do Jornal Nacional, né, Marcelo, pensou, é verdade que isso tudo aconteceu em um único dia? Incrível. Já teve quantas horas? E teve a demissão do ministro também, né, Marcelo? O quarto da pandemia, a quinto, se contar a Regina Duarte. Pois é tanta confusão que a gente vai ficando até meio atordoado. E uma coisa que é importante, a gente fala às vezes um tom meio que parece que a gente está meio estupefato, e a gente está realmente estupefato. A gente está mesmo, né? E é real. É real. Eu não me lembro, eu tenho um chão de cobrir política, e você também. Eu não me lembro de uma situação em que você não tinha, ao mesmo tempo, o ministro da Educação,
o ministro da Saúde, o secretário de Cultura, todas essas pessoas não existem, elas não foram nomeadas. Tem gente interina, talvez tenha gente interina, no caso da Saúde tem um ministro interino que é um general, e a gente tem áreas que são, não é nem que é estratégicas, são fundamentais, completamente abandonadas. E agora o ministro Abraham Weintraub, que é um expoente dessa militância mais ideológica do bolsonarismo, e eu tenho até alguma dúvida se ele é realmente bolsonarista ou se ele é só dessa turma olavista, porque eu não tenho ainda essa certeza. Ontem a despedida dos dois foi uma das cenas. Eu achava que aquele vídeo que o presidente Bolsonaro tinha gravado na despedida da Regina Duarte, para mim tinha sido assim, pior que esse, acho que o vai ser auge, difícil. Né, do constrangimento, né? Mal-estar ali, né? É assim, uma coisa meio ruim, ela, enfim, ficou uma coisa chata. Achei que aquele ali tinha... Não, tá bom, né? Acontece. Esse de ontem, essa gravação, o abracinho no final, Abracinho. a expressão do presidente, o olhar perdido do presidente, é um negócio assim, altamente constrangedor. E assim, falando agora de coisas concretas, Abraham Weintraub ficou 14 meses dentro desse governo e você só tem balbúrdia. Ele é o inventor da palavra balbúrdia, da expressão balbúrdia. Agora você vai ficar órfão, né, Marcelo? Mas se a balbúrdia acabar... Mas a balbúrdia vai continuar. O problema é esse. É uma garantia que a balbúrdia não vai ser demitida, né? Mas eu fiquei assim, um pouco menos pessimista, porque assim, havia a expectativa que o Carlos Nadalim, que também é alinhado à sala ideológica, assumisse o ministério. E tudo indica que, pelos mesmos motivos que Weintraub saiu, Carlos Nadalim não vai entrar. Eles querem colocar alguém que seja menos radical, menos ideológico, ou pelo menos menos visto dessa maneira. Então pode ser que a gente consiga, se não dá para botar um ministro bom, pelo menos não botar um ministro muito ruim, pelo menos não botar alguém que seja um desastre nessa área tão fundamental. E você sabe bem, né, Vera? A gente está com um calendário eleitoral, calendário escolar completamente comprometido por conta da pandemia. Eleitoral também. O eleitoral também. Isso vai decidir semana que vem até como é que fica. Mas você tem o calendário escolar quebrado, você tem as provas, você tem exames, tudo que você possa imaginar que tem a ver com a educação, está tudo meio completamente baratinado. Então você precisa ter um ministro, se é que vai entrar alguém realmente oficializado no cargo, que nesse governo atualmente eu não duvido de mais nada. Se você precisa colocar alguém que dê aquela freada de arrumação, ver o que está pendente aqui, vamos tentar organizar, vamos fazer pelo menos um feijão com arroz para tentar salvar alguma coisa. Eu acho que a demissão do Weintraub é um golpe forte na parte ideológica do governo. É mais uma derrota, que o Weintraub tinha uma identificação muito grande, ele mesmo fala naquela reunião do dia 22 de abril que ele é um militante, né? E ele tem realmente essa coisa de ser muito próximo desse discurso mais ideologizado, mas ele, na verdade, não entregou a mercadoria que é ser ministro. E, pelo contrário, ele trouxe muito mais confusão para o governo Bolsonaro, principalmente com esse choque dele direto com o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que a frase dele, as falas dele durante a reunião do dia 22 de abril, elas são as piores falas em termos de ataque direto ao Supremo. Elas irritaram muito porque, inclusive, vão ser analisadas como um possível crime, né? Pode ser que ele seja punido. Já não fica mais no Supremo o caso, porque os casos dele dependem, não esse talvez fique porque ele é preso no inquérito maior das ameaças antidemocráticas, mas o caso, por exemplo, que ele é acusado de racismo contra chineses, vai descer, porque ele perde o foro privilegiado, ele não é mais ministro, e ele vai descer para a primeira instância, ou seja, esse que acusam ele de racismo contra chineses por causa de outra declaração polêmica que ele fez, que ele postou, na verdade, nos perfis dele, vai para a primeira instância porque ele não tem mais o foro privilegiado. Então ele era uma usina de problema, ele criava muito caso, mas também fazia essa balbúrdia que é tão popular entre os bolsonaristas de raiz, né, a turma mais extremada. Só que é uma derrota política para o presidente, eu não tenho dúvida que ele tem uma perda política, e, para piorar, no mesmo dia em que prende o Queiroz. Então ele levou a primeira festum, a segunda festã, ele levou vral de cima e vral de baixo. Então o governo ontem, olha, a dor de cabeça do presidente não foi pequena, não. Marcelo, e você veja, né? O Weintraub entrou no lugar de um ministro que já deu errado na partida, que foi o Ricardo Vélez Rodrigues, chegou a mandar... Lembrando agora do Vélez, ele parece até um estadista perto do Weintraub, mas ele caiu com um mês, talvez, um mês e pouco de governo, por ter feito coisas tipo obrigar a cantar o hino nas escolas, etc. E depois disso, o Weintraub barbarizou muito mais. Mas esse ministro chegou ao MEC, graças a ter caído
foi ruim, mas pelo fato de ter caído nas graças do ministro, então, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de quem ele se aproximou antes da campanha. Aí ele e o irmão foram levados para a campanha para fazer o plano de governo do Jair Bolsonaro. Os dois trabalharam numa proposta de reforma da Previdência que depois o Paulo Guedes deixou de lado e mandou a própria, não mandou a dos irmãos Weintraub, ainda bem, mas aí ele virou ministro nessas circunstâncias. É alguém com uma carreira acadêmica muito fraca, ressentido em relação aos meios acadêmicos, porque justamente nunca conseguiu obter nenhum tipo de reconhecimento, entrou para dar aula na Faculdade Federal aqui de São Paulo, num concurso muito controverso, em que praticamente só tinha ele, quase ele não alcançou a nota mínima para se qualificar, então ele traz esse ranço em relação à universidade muito forte, e isso marcou a gestão dele, porque tudo que ele pôde fazer em termos de revanchismo e de perseguição nas universidades, na pós-graduação, nas extensões universitárias, ele fez, inclusive na saída. Revogou uma portaria que estabelecia uma política afirmativa nas pós-graduações e que vinha sendo responsável pela maior diversidade ali, pelo acesso, inclusive, de deficientes a cursos de pós-graduação, mas é algo que o Congresso também deve reverter. Então, o que ele deveria fazer, que era alfabetização, educação básica, criar uma nova maneira de financiamento para a educação básica, porque o Fundeb expira agora no final desse ano, nada disso ele tocou. O que ele tocou foi guerra cultural, e foi justamente por isso que ele caiu nas graças do presidente. Ele era considerado um ministro exemplo. Na reunião ali do dia 22, o Weintraub é citado pelo Bolsonaro como exemplo. Só fala assim, pode ser num tom mais a menos, mas tem que fazer o que o Weintraub faz, que é confrontar as instituições, ir para as redes sociais defender o governo, fazer aqueles vídeos constrangedores que ele fazia todos os dias. No mesmo dia em que ele caiu, o Todos pela Educação, que é um dos principais think tanks de pensar a educação no Brasil mesmo, soltou um levantamento, um estudo analítico que mostra que quase tudo que se gastou no MEC neste ano é restos a pagar do ano passado, o que mostra uma incapacidade de gestão mais básica ali, que é gerir o orçamento, que é gerir o que vai chegar nos estados, municípios, nas universidades, nas escolas. Então, era um ministério que, além de ter altos problemas políticos e ideológicos, de um ministro que não batia bem da bola, na verdade era disso que se tratava, também era um ministério sem nenhuma gestão, totalmente à deriva nesse aspecto, tanto que teve a questão do Enem, que ele insistiu enquanto pôde, gastou dinheiro público num momento de privação de dinheiro para fazer uma propaganda afrontosa aos estudantes, em que dizia que punha lá meia dúzia de atores para falar, não, quero fazer o Enem sim, que é isso? Imagina que eu não quero fazer o Enem quando os estudantes não conseguem nem ter acesso à aula, por causa da pandemia do novo coronavírus. Depois, o Congresso e a Justiça o obrigaram a um recuo nessa questão do Enem. Então, também é alguém que não deixa legado algum na educação, tanto que na cartinha lá que ele leu, aquela coisa horrorosa de despedida, não tinha uma palavra sobre educação. Tinha agradecimento ao Bolsonaro, falava de redes sociais, falava da política, mostrava ali que estava meio emocionado, mas de educação não teve nada. Teve abracinho, teve a cadela Capitu, que ele disse que vai ficar mais segura agora que ele vai para o Banco Mundial, porque ganhou uma sinecura no Banco Mundial, a qual também não fez jus ao longo, apesar de ser economista, é um economista sem nenhuma reputação para uma cadeira como essa. O Banco Mundial, inclusive, já externou preocupação com a ida do Weintraub para lá, então é vergonha para tudo quanto é lá. Como diria Renato Russo, é aquela história do piada no exterior, né? Terceiro mundo, se for, piada no exterior. E que Marcelo, país é esse? Naquele outro fronte que preocupa muito o Bolsonaro, o Supremo, nessa semana, mandou um recado bem eloquente, né? Foi 9-1, 10-1? Foi 10-1. Só o ministro Marco Aurélio que ficou contra do inquérito, a validade do inquérito das fake news. Vai valer sim, vai continuar tocando. É um inquérito muito complicado, porque você tem
vai nesse coração da militância bolsonarista, né? Você pega essa ala mais ideológica e vai em cima de uma prática que pode, de novo, assim como o Queiroz mexe com o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, essa pode mexer diretamente com o outro filho do presidente, que é o vereador Carlos Bolsonaro, que é considerado um dos mentores. E com o Eduardo também, né? Porque o gabinete sim, dele também é considerado ali uma fonte de fake news. Sim, então você tem assim, dois dos irmãos também estão bem enfronhados nessa história e são consequências que ainda não se sabe. Então, eu acho que dá para a gente falar que está se formando uma tempestade perfeita, né? Você tem muita coisa acontecendo simultaneamente, convergindo contra o governo. E aí você tem como é que isso pode abalar o presidente. A gente já viu algumas vezes esses filmes passarem, né? Você tem muita confusão, muita guerra simultânea, você não dá conta. O presidente, eu acho que ele, pelo menos em algum sentido, ele começou a tentar baixar a bola dele. Você vê que ele está tentando evitar novas declarações, porque também já deu tanta declaração que mais uma, menos uma agora, acho que já queimou tudo. É tipo essa, vamos demitir o Weintraub para tentar fazer um gesto para o Supremo. Já não adianta mais, o gesto era para ter, se quisesse fazer no início, né? Não deixava nem ter essa polêmica toda. Mas ele está agora tendo que enfrentar esse inquérito. Tem outros processos, as ações do TSE que ainda vão julgar se houve irregularidades cometidas na campanha pela chapa Bolsonaro-Mourão, então é um risco também que ainda não está descartado. Mas a gente vai sentindo, até a nossa colega Eliane Cantanhede escreveu hoje uma coisa muito boa no Estadão, muito e que está pintando meio com um vento ali de que pode ser a solução do impeachment para quem está querendo mudar, está contra o governo. Então tem um outro vento político que traz de volta a solução General Mourão para o meio do cenário político. Então seria uma opção. Eu acho que tem muita encrenca para o governo, essa questão da possibilidade do impeachment, da questão da investigação do Queiroz, ele fazer alguma delação. Hoje, por exemplo, a deputada estadual Janaína Pascoal, que era uma das bolsonaristas assim, de início do bolsonarismo, ela estava bem ativa, foi uma das principais figuras dentro do impeachment da Dilma Rousseff, e ela já desembarcou do governo Bolsonaro. Ela hoje pediu nas redes sociais para o Flávio Bolsonaro confessa o que tem de irregularidade no seu gabinete. Então está nesse nível. Então você tem tiro do Queiroz de um lado, tiro das fake news do outro, os extremistas sendo presos, os sigilos bancários sendo quebrados para ver se teve gente que abasteceu esses militantes com dinheiro público para atacar as instituições. É muita coisa. E aí você tem também o Congresso em que Bolsonaro vai tentando se equilibrar ali com o Centrão. A gente esquece de falar que tem tanta coisa acontecendo, mas um ministério foi criado. Nessa semana, o Ministério das Comunicações foi criado, teve a posse do ministro Fábio Faria, que é um deputado federal do Centrão, e genro do Silvio Santos, para tomar conta desse ministério que foi desmembrado do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então é tanta loucura, tanta coisa, tanta confusão simultânea, que eu não sei como o presidente, ele precisava realmente ter alguém que o ajudasse, né, para tentar montar uma articulação. Eu não vejo essa pessoa dentro do governo, eu vejo na política, de alguma maneira, o general Ramos fazendo um pouco esse meio campo, e mal ou bem, o Congresso ele vai tentando ali, pelo menos, baixar alguns focos de tensão. Só que a gente sabe, né, Vera, que o pessoal do Centrão, ele vai conforme é o vento. Se o vento mudar de lado, ele mudou de lado de novo. A Dilma Rousseff tinha, no seu final de mandato, antes do impeachment, tinha apoio do Centrão, tinha apoio de vários ministros que hoje são ministros que estão do governo de novo, também estavam do lado dela, e na hora de votar, votaram pelo impeachment. Então, a gente sabe que o Centrão dá garantia enquanto estivesse servindo. Na hora que não estivesse servindo mais, a garantia acaba e o presidente vai ficar falando sozinho. Então, acho que essa questão do inquérito das fake news, que a gente vai ter mais andamento nas próximas semanas. A questão do TSE, as ações do TSE, que também podem serem graves. Eu acho que essas primeiras ainda não são as mais complicadas, mas tem uma que é a do disparo de mensagens durante a campanha, que é uma ação complicada. Então, você tem muita coisa para o presidente ficar prestando atenção. Eu não sei se ele está com esse equilíbrio político hoje e com desgaste nas pesquisas. Eu não sei se ele tem esse equilíbrio para dar conta de tanta bala vindo de tudo que é lado. Ô Marcelo, e a coluna da Eliane é importante, porque eu acho que ela captou antes uma filigrana, que pode ser uma filigrana, mas é muito importante. A gente, no BR Político, na semana passada, escreveu que o general Mourão tinha mudado o tom dele, ele tinha passado a se aproximar do Bolsonaro, a acenar com aquela história de que as Forças Armadas podem ter um papel, de que o Judiciário não poderia
tentar solapar o executivo. Ali ele estava claramente dizendo, olha, nada disso de caçar a chapa, porque a chapa inclui a ele, o general Mourão. Significaria fazer novas eleições e etc. A gente viu isso lá atrás com a Dilma também. O Temer foi absolutamente contra aquela ideia de se caçar a chapa, que era uma proposta do PSDB e que o TSE descartou no final, numa votação até apertada. Sim. Neste caso, agora, quando começou a crescer essa história de que poderia ganhar corpo um processo de cassação no TSE, ou vários processos, uma vez que o Congresso não estava agindo nos processos de impeachment, os militares falaram, opa, isso aí a gente não vai aceitar. Se uniram em torno do próprio Mourão e do Bolsonaro para dizer que não dá para caçar uma chapa eleita com 57 milhões de votos na base da justiça eleitoral, num inquérito ali de disparo de mensagem por WhatsApp. E se você lembrar, e eu acho que isso é um fato importante também, na segunda-feira, lá no Roda Viva, o ministro Barroso disse, olha, o TSE não vai fazer nenhuma aventura política, o TSE não vai caçar mandato de ninguém na base da suposição. Então, ele deu uma baixada de bola, ele que é presidente do TSE, sim, deu uma baixada de bola nesse processo aí. E aí, a partir daí, cadê Mourão? Sumiu o Mourão. É uma semana confusíssima, o Mourão não deu um pio para dizer, ó, pessoal, tô aqui, né? Tô aqui no aquecimento, tô fazendo um alongamento. Se a coisa piorar, podem contar comigo. Então, teve, de fato, essa guinada que foi muito sutil, não é algo que o bolsonarismo, que é um elefante em loja de cristais, perceba, mas que o Mourão, de alguma maneira, voltou a se preservar para sabe-se lá o que vai acontecer. E é isso que você falou, um governo que cria tantas frentes de crise, uma hora acaba se inviabilizando por si mesmo. E aí, nessa hora, não vai ter centrão que fique com ele, porque as pesquisas vão fazer assim, e não vai ter mercado que fique com ele, porque a gente já viu uma das bolas de segurança do mercado, que era o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, pegar a máquina dele. Isso aí, foi isso essa semana também. Ele, eu acho que olhou e falou, não tenho nada a ver com isso, what the hell am I doing here? Não tinha mais a ver com a agenda, ele ficou para ficar poucos meses com o Paulo Guedes, porque ele veio lá de trás do governo Michel Temer, ia ficar um pouco para promover o ajuste, ficou porque fez a reforma da Previdência, mas as outras pautas dele, reforma tributária, pacto federativo, a PEC dos fundos, está tudo parado no Congresso sem data para voltar a ser discutido. A agenda voltou a ser uma agenda de gastos, que é uma agenda até mesmo próxima do PT, que é dinheiro na veia para pobre, que essa é a agenda econômica hoje em dia. Então, ele não tinha mais o que fazer ali. Foi, a meu ver, até injustamente estigmatizado por um setor da esquerda que quis colar nele rótulo de complacente ou até conivente com o autoritarismo bolsonarista, que eu acho que é algo que nada permite dizer. Ele é um técnico, comparações, inclusive, com os técnicos que trabalharam no regime nazista de Adolf Hitler, fecharam os olhos para os horrores do Holocausto. Nem o governo Bolsonaro cometeu nada próximo aos horrores do nazismo, nem Mansueto Almeida é um Eichmann. Então, isso eu achei absurdo, mas é isso, num tempo de polarização absurda, disse absurdos a respeito das pessoas, né? Mas a saída dele fez o mercado falar, e agora? O que vai ser também? Porque tinha assim, né, biombo, o Bolsonaro pode cometer as atrocidades que for, mas o mercado está de olho fechado porque está de olho na economia. Esse biombo também já caiu. Assim como caiu o biombo de que ele não faz velha política, está aí o Centrão para provar, e de que ele não tem caso de corrupção. Está aí o caso da rachadinha e os outros casos do Fabrício Queiroz para mostrarem. Então, praticamente todos os pilares do Bolsonaro ruíram. O Moro ruiu, a questão da corrupção ruiu, a questão essa de que o Bolsonaro ia fazer liberalismo econômico, já ninguém mais acredita que possa vir a ser retomada. O que restou, né? O que restou do Jair Bolsonaro? Só a balbúrdia, praticamente. Uma hora que todo mundo se der conta disso, o impeachment volta a ser um assunto na mesa, né? E não podemos esquecer que aí fora tem uma pandemia de coronavírus que hoje o Brasil chegou à marca de 1 milhão de pessoas contaminadas pelo Covid-19. Então, acabou de sair, essa marca foi uma tragédia, né? Segundo o consórcio da imprensa, que ainda tem isso. O governo tentou escamotear os dados oficiais,
do corona, já não bastava a pandemia estar sem controle, já não bastava a política de coordenação nacional não existir, você ainda teve isso, dados sendo escamoteados. Aí há um consórcio da imprensa fazendo esse levantamento de dados e chegou hoje a mais de 1 milhão de pessoas contaminadas e as mortes também já estão chegando próximo das 50 mil, acho que no máximo lá para segunda, terça, mais uma marca trágica que o Brasil vai alcançar, porque é mais um problema. Além de todos esses que você elencou, tem essa inépcia, né? Você tem uma falta de qualidade na prática da política pública. A gente tem, eu vou lembrar sempre isso até mudar. O número 1 hoje do Ministério da Saúde é um general, o número 2 é um coronel. Eles podem ser maravilhosos, que eu não parece ser, porque o general Pazuello, inclusive, depender da geografia dele, ele está lascado, porque ele não consegue acertar uma. Mas, assim, você está tendo pessoas que estão ali simplesmente porque elas são leais ao presidente, não porque elas têm uma capacidade técnica que mereça estar ocupando aquele cargo. Então, soltaram um protocolo de reabertura com 2 meses de atraso, quando todo mundo já está abrindo de forma desordenada, né? A gente já teve até futebol ontem no Brasil. Então, assim, você tem umas coisas completamente... por conta própria, né? Os estados decidem, as prefeituras decidem. Acho que tem gente que não está aguentando a pressão política e está abrindo também nessa questão do coronavírus antes da hora. A gente tem visto isso, Rio, São Paulo, e que vão acabar tendo que recuar, provavelmente, por conta desse aumento de casos. Então, a gente tem uma confusão muito grande. Eu fico muito preocupado, porque você não consegue sair da crise provocada na questão da saúde em termos de vida, né, em termos de pessoas doentes e pessoas que, infelizmente, morrem, e você também não consegue retomar a economia. Essa saída do Mansueto, do governo, é um baque, embora o Bruno Funchal seja um cara até respeitável, teve uma boa passagem pela Secretaria de Economia do Estado do Espírito Santo, ele não é o Mansueto ainda, ele pelo menos não tem a reputação, não tem a experiência que o Mansueto já adquiriu. E, de qualquer jeito, você vai perdendo quadros como o Mansueto, e o mercado fica de olho, assim, quem que sobrou aí? Quem que está cuidando das coisas? A gente tem, por conta dessa dificuldade de tocar essa agenda do Pacto Federativo, que você lembrou bem, ela é uma agenda importante, mas ela está meio largada, ela ficou meio na bacia das almas ali, o Rodrigo Maia tenta pegar, o Paulo Guedes fala um dia, mas ela está largada. E o mercado sabe que se não tiver essa agenda da reforma, ele vai ficar desconfiado. E a gente tem, para somar isso, a crise do Queiroz, que é uma crise que ninguém sabe onde vai dar. Resultado, o dólar disparou de novo. A gente chegou a ter na semana passada o dólar abaixo de 5, tinha recuado bem abaixo de 5, estava tipo 4,90 e pouco, e hoje ele já está, ontem principalmente, estava em 5,37, 5,35. Então ele voltou a ir lá para cima. Por quê? Porque o risco, o cenário externo pode estar pior, mas o risco interno ainda continua sendo o grande termômetro do mercado. Ele fica de olho. O que vem por aí? Não sabe nem se o Queiroz vai falar, se o Queiroz vai falar, o que ele vai falar, se tem alguma coisa para falar. Então você fica muito nessa oscilação e não tem governo que aguente ficar o tempo inteiro andando na borda. Isso não existe. Você não tem o governo precisa de paz até para se organizar. E eu vou lembrar, tem 1 ano e meio apenas que Bolsonaro está no governo, não tem 52 anos que ele está no governo. Exato. Ô Marcelo, acho que nessa questão da Covid é importante. Ontem foi um dia tão bizarro, né? Um dia tão surrealista, que as TVs acabam, tanto a CNN quanto a Globo News, passaram o dia falando de política, não teve quase uma reportagem de corona, e o Jornal Nacional, que foi aquela edição histórica ali, falou de coronavírus no início, mas também depois já foi para falar da política, e a gente está perto de bater mais números redondos, bizarros e tristes, como esses que você falou. A gente tem aí uma abertura totalmente equivocada e totalmente na louca, sem dados, uma abertura no escuro, em vários lugares. Aqui em São Paulo é um caso. O governador João Dória disse que os times vão ser liberados a treinar no fim do mês para retomar em julho. Só que o Bruno Covas liberou o treino agora. Então, quer dizer, os times da capital podem treinar e outros como o Santos e outros não podem. Então, não conseguem dialogar nem entre eles, que são do mesmo partido. Tem interesses políticos totalmente conflitantes aí em jogo. Você tem a liberação de atividades econômicas sem a liberação de escolas e creches. Então, o que você faz com as crianças se os pais tiverem de voltar a trabalhar presencialmente? Então, é uma desarticulação absoluta, os números não estão cedendo, pelo contrário, no interior, onde a coisa vinha controlada e que foi liberado primeiro aqui de São Paulo, os números estão subindo. E como você fala para as pessoas, olha, gente, a gente deixou vocês irem para a rua e tomar cerveja no bar, mas agora vocês vão voltar a ficar trancados em casa, legal? Beleza?
quarentena, parte 2, vamos lá, vamos embora, partiu? Como é que você fala? Não dá para botar o gênio de volta na garrafa, né? Não bota, você tira o gênio da garrafa, como você fala? Volta aí para a garrafa, meu amigo. Não volta, entendeu? Então, a coisa tende a ficar muito complicada. A gente vai ser que nem os Estados Unidos, vai passar um longo período naquele platô lá em cima de casos de coronavírus, sem ter as condições econômicas que os Estados Unidos têm de ficar financiando isso, e até uma pessoa que está assistindo a gente faz uma observação que eu falei de um jeito irônico sobre a questão do auxílio emergencial, até peço desculpas, não era essa a minha intenção, o que eu queria falar era do contraste do que era a agenda inicial do Paulo Guedes, que é uma agenda reformista, e a agenda de hoje, que é uma agenda que esse governo anda crítico, que é a história de manter o subsídio direto para as pessoas mais pobres, mas, na verdade, é isso que vai ter até o final do governo Bolsonaro, não se tira mais esse auxílio emergencial, pode até reduzir para um patamar ali de algo como 300, um pouco mais, mas você tirar totalmente é algo que não está no horizonte, vai se gastar dinheiro, o ajuste vai ser totalmente comprometido e a dívida, a relação dívida-PIB vai voltar a subir, que era algo que a gente vinha conseguindo baixar depois de muito tempo. Não tenho dúvida que é isso que tem que fazer agora. Numa situação de hecatombe, de catástrofe social como é uma pandemia, você tem sim de auxiliar as pessoas. Então, se eu soei errado quanto a isso, eu peço desculpas. Mas que essa não é a agenda dos liberais que foram para o governo junto com o Paulo Guedes. Então, pode começar a haver uma debandada dessas pessoas. E uma debandada aí vai tirar do Bolsonaro um dos últimos pilares de sustentação que ele tem, que é o tal do mercado. Então, é uma situação em que não há equilíbrio, não é nem que há um equilíbrio frágil do presidente da República, ele só está se equilibrando ali nas bordas e cada hora numa tem que ficar ali mudando o peso dele de perna, porque uma hora uma borda ameaça cair no penhasco, e isso não é sustentável ao longo prazo e não é sustentável com pessoas morrendo todos os dias na rua. Então, eu acho que é isso que nos aproxima da tal tempestade perfeita de que você falou, Marcelo. Ainda tem um outro detalhe que a gente esquece, que está pesando nessa decisão de muitos prefeitos e governadores também, que são agentes políticos. Tem uma eleição aí, a gente não sabe quando vai ser, mas esse ano tem uma eleição que na próxima segunda-feira até vai ter uma grande reunião, uma grande audiência lá no Senado, para tentar, com a presença, inclusive, do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE, para tentar fazer meio que um início de arrumação ali de qual é o melhor calendário, porque parece estar cada vez mais claro que não tem como fazer no prazo que era previsto, que era o início de outubro, e deve adiar para novembro. Inclusive, o relatório, isso tem que ser mudado, que está na Constituição, a data, que é o primeiro domingo de outubro, do primeiro turno, ela está prevista em Constituição, então você precisa mudar isso com uma emenda, precisa fazer uma alteração. Isso vai ser votado, vai ser apresentado esse relatório, muito provavelmente já na semana que vem, por conta do parecer do senador Everton Rocha do Maranhão, do PDT do Maranhão, ele é o líder do PDT no Senado, e ele deve preparar essa mudança, muito provavelmente vai ser em novembro. A dúvida é, o segundo turno vai ser também em novembro ou o segundo turno vai ser em dezembro? Até no Roda Viva, com você, o ministro Barroso falou uma coisa que é interessante, que se você fizer mais rápido, você foge eventualmente se caso haja uma segunda onda do Covid, você consegue não ter o problema de fazer uma eleição enquanto essa segunda onda estiver começando a aparecer. Então, você faria mais rápido adiava, mas fazia a diferença do primeiro para o segundo turno menor, e aí você conseguia resolver as eleições. Então, você tem um drama político. Os prefeitos estão pressionados. Gente que é candidata está sendo pressionada pelo comércio, sendo pressionada pelos setores que querem abrir, sendo pressionada pelas pessoas que não querem abrir. Então, você tem todo um movimento político muito delicado. A gente já está em metade de junho, quase tão perto mais de julho do que de junho. Você tem o calendário eleitoral ali sendo definido, e essa turma, muitos deles são candidatos à reeleição. Então, a gente sabe que nessa hora, o político pensa muito na própria sobrevivência, não pensa na sobrevivência dos outros, não. É isso aí. Bom, eu fui olhar aqui, eu estava olhando o celular enquanto você falava para ver se tinha coisas para a gente responder, mas é que tem tanto hater que não tem pergunta, só tem blá, 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 blá. Mas tem uma pergunta, tem a pergunta do Felipe Salto, que está vendo a gente. Oi, Felipe. Nosso amigo. É um super amigo, economista, presidente da Instituição Fiscal Independente, que presta um super serviço aí na questão da análise das contas públicas. Ele pergunta como a gente avaliou a reação do Banco Mundial
a possível ida do Weintraub para lá. Ruim, né, Felipe? Ruim. Tem 8 países que têm de chancelar essa ida, e o Banco Mundial fez algo que, a meu ver, sinaliza muito bem esse desconforto, que foi lembrar que essa vaga dele vale até outubro só, e tipo, olha, amigo, não vai se empolgando. Então, ontem alguém falou sobre isso, eu acho que foi o Conrado Rubner, falou sobre isso no Twitter. Ele falou, olha, periga essa ida do Weintraub para o Banco Mundial virar a ida da Regina Duarte para a Cinemateca, que nunca aconteceu. Sinaliza ali com um prêmio de consolação na hora, mas a coisa se inviabiliza de uma tal maneira que acaba não rolando. E como ele, Weintraub, também deu a entender que gostou dessa história de virar militante e que pode partir para a militância nas redes sociais e tentar alguma candidatura, não sei se tem alguma madeira aqui, porque o domicílio eleitoral dele é aqui em São Paulo, bati 3 vezes aqui, então pode ser que ele próprio abdique de ir para o Banco Mundial, para desgosto da cadelinha Capitu, decida ficar no Brasil e, sei lá, fazer o quê? Se dedicar à área de musicais, de lives, alguma coisa assim. Então, eu acho que vai virar blogueiro, eu acho. Vai virar blogueiro, Youtuber, uma coisa assim. Youtuber, Essa coisa, então, do Banco Mundial, acho que ainda está meio ali para a gente ver como é que vai ficar, porque não foi muito bem recebido lá. Tem essa controvérsia dos países terem de aprovar. Já pensou que mico o cara ser reprovado? É raro, mas... E ainda tem um problema, assim, mais uma vez é o Brasil, a diplomacia do Brasil sendo meio que... Bota um polemista lá, só porque ele é aliado do presidente, e a gente vai perdendo espaços nessas grandes discussões diplomáticas. O Banco Mundial, ele pode não ser uma vaga essencialmente diplomática, mas ela é diplomática também. O Brasil participa de conversas importantes ali na hora de você formular todas essas discussões na área de economia, no que está se pensando de planejamento para os próximos anos. Tudo isso é discutido nessas horas. E o Brasil coloca uma pessoa, se indicar realmente o Weintraub, ele não tem nem esse traquejo para esse tipo de discussão. E, além de tudo, já tem uma contradição. Ele que fala tanto desses movimentos globalistas, né? Fala tanto dessa coisa do o mundo contra nós contra o mundo, toda essa questão. Ele vai fazer o quê no Banco Mundial? Vai pregar lá no deserto? Não é o lugar, não é o melhor lugar para ele, não. Mas, assim, não vai ser uma novidade nesse governo, uma indicação, não ser exatamente o que o cargo espera, né? A Nayana, nossa fiel assistente, que está nos assistindo aqui, pergunta se o Supremo não pode impedir o Weintraub de viajar. Acho que sim, tem um pedido, inclusive, de um senador para bloquear o passaporte dele, para que ele não possa viajar, justamente porque está no inquérito das fake news. Pode ter esse desdobramento também. O Supremo tem sido muito duro em mostrar para esse pessoal que não vai tolerar ali as ameaças e as investidas contra o judiciário. O Marzagão, nosso colega aí, querido, Eduardo Marzagão, diz que não tem só hater, que tem também gente que gosta da gente, e diz que é impressionante a quantidade de gente que nos odeia e nos xinga, mas fica aqui fiel assistindo. Eu agradeço a audiência de vocês, quase 800 pessoas assistindo. Então, por aqui a gente começa a terminar, né, Marcelo? Hoje até nos estendemos, porque a semana tinha muito assunto. Nossa! E aí aquela parte boa das dicas, né? Dicas do fim de semana. Você está cheia, né, de dica aí, né, Vera? Eu soube que você está equipadíssima nos seus conhecimentos musicais agora. Foi uma semana boa de séries também. Avancei com algumas séries que eu estou assistindo com as crianças aqui. Uma com a criança e a outra com o meu filho adulto. Então, eu acho que eu já falei das duas aqui. O Marvel Miss Maisel, que é muito legal, muito engraçada. Eu terminei a 2ª temporada, vou começar a 3ª. E com o pequeno eu estou vendo uma série que chama Home Before Dark, que é também de uma menina jornalista de 9 anos que desvenda um caso do passado que tem a ver com o pai dela. É bem legal, dá para ver com as crianças. Essa é da Apple TV Plus, quem tiver essa plataforma. Mas as grandes dicas são musicais. Sexta-feira é dia de lançamento nas plataformas de streaming, e nessa sexta tem disco novo do Bob Dylan e também no Neil Young, 2 veteranos que são amigos, que fazem um som bem parecido, folk rock ali, e que lançaram discos. No caso de um raro disco novo mesmo, faz muitos anos que ele não lançava nada novo, de material inédito, e do Neil Young é um disco novo também, porque nunca foi lançado, mas gravado
ele nunca lançou, acho que não tinha a ver, e agora resgatou um álbum muito bonito, tá no meu repeat aqui, Marcelo. Então, e se quem quiser ouvir esses 2 discos, né, o Bob Dylan, o 39º disco da carreira dos oficiais, né, fora os piratas, que ele tem os piratas oficiais dele, que ele lançou uma série também. Então tem disco que não acaba mais, a carreira é gigante. Eu estava olhando aqui, ele tem 79 anos, então eu vi até um show dele aqui em Brasília, ele estava comentando antes. Você estava me falando isso. A gente estava comentando sobre os shows dele, a Vera já viu ele mais recentemente, eu vi um pouquinho até quando ele veio tocar em Brasília, no Nilson Nelson. E ele mudou completamente há alguns anos, que ele toca as músicas dele num arranjo completamente diferente de tudo que ele gravou. Então você tem que ficar meio assim, opa, o som tá ótimo, mas assim, que música é essa mesmo que eu não estou reconhecendo? E para quem está ouvindo essas dicas da Vera, das músicas para ouvir do Neil Young e do Bob Dylan, você pode também ler sobre eles. O Bob Dylan, para quem não sabe, ele não só ligou o Grammy, que é o principal prêmio da música, como ele já ganhou também o Oscar, que é o principal prêmio do cinema, e ele ganhou o Nobel de Literatura. Então, eu não sei se tem outro caso assim que tenha feito essa tríplice coroa. Acho que só o Bob Dylan. E os livros dele, na verdade, tem o Tarântula, né? E tem esse aqui, que são as crônicas, né? Não sei se dá para ver. Esse livro aqui é um livro que ele começa a falar sobre o início da carreira dele, cantando em Nova York. É um livro muito bom, mas também tem muitos livros sobre ele. Eu, como sou um fanático pelo Bob Dylan, tem esse livro aqui, por exemplo, que é o Like a Rolling Stone, do Greil Marcus, que conta apenas a história dessa música. Like a Rolling Stone é um livro feito... Quantas páginas tem só sobre a música? Olha, nessa edição aqui são 275 páginas. Então, ele fala... ele conta a história e todo o contexto político. A música foi feita em 1965, conta toda a América, como é que está o cenário, aquele época do Kennedy, né? Aquela coisa toda, uma América bem diferente, bem fervilhante politicamente, nos direitos civis também. Então, é um livro muito interessante. E tem esse aqui que eu acho atual, ótimo. então, né? Muito atual. E a coisa dos direitos civis voltou à pauta. Muito atual. E esse aqui que é do Robert Shelton, que esse livro eu acho que é o melhor livro para quem quiser ver, pelo menos dos que são mais populares dele. Esse aqui está em português, né? Aquele outro não tem em português, mas aquele está em inglês. Mas esse daqui é muito bom, que é o No Direction Rome, que é a vida e a música de Bob Dylan, que é ótimo. E para você não ficar chateado... tem um filme também, né? De vários atores que fazem o Bob Dylan. Aquele é o I'm Not There, né? Que é um filme. Mas esse também tem um filme, esse tem um documentário. E para você não ficar triste, também tem a autobiografia de Neil Young. Eu tenho duas dele, tenho essa e a Shake. Tem duas biografias do Neil Young, duas muito boas. E, última dica, gente, é um aplicativo, chama Bands in Town. As bandas não estão mais na cidade, então o aplicativo também teve de se adaptar, e ele não fala mais de shows, mas das lives. Então você coloca lá os gêneros musicais que você gosta, onde você mora, e por proximidade com o que tem, ele vai ler inclusive os tuas playlists nas plataformas de streaming, e vai te indicar lives para o seu gosto musical. Na segunda-feira, olha só, teve uma live do The National, que é uma banda que eu adoro. Eu não pude ver por causa do Roda Viva, mas eu nunca saberia se eu não tivesse um aplicativo que roda essas coisas, então tem muitas aí para acontecer. Mais essa dicasinha. Isso aí, só vou fechar a última, porque eu vou te matar agora de inveja, o disco que eu vou ouvir no fim de semana. De então, eu vou ouvir se chegou para mim o meu vinil do Fleetwood Mac. Mas assim, tem muita coisa para fazer de música, de livro, de série, de TV, dá para se divertir bastante. É melhor do que ir para a fila de shopping e encarar o vírus de frente. Exatamente, então não vá para a rua à toa se você não puder, se você não tiver jeito, vai, não tem o que fazer, mas se você puder ficar em casa, continua sendo a melhor opção, porque, vou lembrar, chegamos à marca de 1 milhão de pessoas contaminadas, a média de mortes ainda está mais de 1.000 por dia. Então, não ficou melhor. Pode até ter dado alguma melhora em termos de estabilizar no alto. Talvez a gente esteja começando a viver o tal do platô, né? Talvez esteja começando a estabilizar, mas muito alto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Faça o que puder fazer dentro de casa. Prefira ficar em casa. É isso aí. Pessoal, até sexta que vem. Marcelo, bom Fleetwood. Depois me conta o que você achou do disco, mas eu ainda prefiro o Tusk e o Rumors. São meus dois preferidos. Muito bom, isso aí. Tchau, gente. Beijo, companheiro. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Tchau.